Olá pessoal, então agora a gente vai mais uma entrevista aqui, né? A gente vai falar um pouquinho sobre gestão do tempo, priorização, como é que a gente trabalha o tempo aí para a gente melhorar na carreira, né? Tanto quando na sua carreira pessoal, quanto a hora que começar a assumir um cargo de gestão, alguma coisa assim. E para falar sobre esse tema, eu trouxe aqui para a gente, né, o André Gomes, bem-vindo aí, André, é um Obrigado. prazer ter você aqui. O André, ele é engenheiro de formação, né? Engenheiro mecânico de formação. Ele se formou pelo Instituto Militar de Engenharia, lá no Rio. Ele é hoje diretor de operações da Aspro, né? Uma empresa no ramo de petróleo e gás, né? Isso, gás Óleo e natural. gás natural. Isso. E o André também ele é um dos nossos instrutores lá no Rio do curso de Seis Sigma, né? Da carreira de Seis Sigma, especificamente do Greenbelt. E é um cara cheio de realizações aí, né? Que se tem alguém certo para falar de gestão do tempo, é o André. E eu queria começar a nossa entrevista mais ou menos por isso, André. Conta um pouquinho da sua carreira e conta como é que a gestão do tempo, saber se organizar, te ajudou, né, a chegar onde você chegou. Então tá bom, bom dia aí, bom dia Murilo. Bom, como o Murilo falou, eu já tenho aí 20 anos de formado, né? Minha turma do IME fez 20 anos esse ano, agora em dezembro. E assim, eu acho que a questão do tempo ela está ligada a dois aspectos bastante iniciais aí na minha vida, né? Um é que eu sempre desde pequeno assim pratiquei esporte, né? E o esporte ele te obriga a você ter uma disciplina, né, de horário, de você ir lá na escolinha, mesmo que você jovem tenha que ser levado pela sua mãe, seu avô, né? Mas você tem um horário, você tem que chegar lá, tem que comer um pouco antes, né? Porque você vai se exercitar, então não dá para você chegar simplesmente e fazer atividade física. E aí depois ainda na escola você tem que conciliar isso com prova, com algum outro tipo de atividade, né? Para que você não precise ficar ali, época de prova, aí você para de fazer tudo e vai ficar só estudando, né? Uhum. Então, acho que desde pequeno. E depois eu tive uma sorte, uma oportunidade de ter entrado no Exército, né? E o Exército é eu digo aí, as Forças Armadas, né, de maneira geral, mas o Exército onde eu estive, é realmente uma escola de disciplina, de organização, principalmente de cumprimento de horário, né? A gente, lá no IME, né, nos 5 anos que eu passei lá, independente do estudo da engenharia, a gente também tinha formação militar, né? Como funciona ainda até hoje. E com chuva ou com sol, todo dia de manhã a primeira atividade ou era a educação física ou era a parada diária, né? Então você tem aquele horário ali Que é a para parada chegar. A diária? parada diária é uma atividade no meio militar em que todo o efetivo daquela unidade, né, ele forma, né, entra em forma, é feita a tirada de faltas Uhum. do quem está faltando, quem não está, quem está de serviço. Depois ali passam alguns recados gerais da instituição e então segue-se as atividades normais do dia, né? E no nosso caso a gente fazia a parada diária e depois já ia para a aula. Então, antes mesmo de começar a primeira aula, a gente já Uhum. tava todo mundo lá, né? E se você falta a parada diária sem uma justificativa, você já perde lá o seu final de semana, né? Então, Já tá aprendendo. exato. Então Tá. você tem que estar ali naquele horário, e naturalmente não é no horário, né? Aquele que a gente falava, né? Era 7 horas para o comandante, né? Mas para tirar falta já era 6h45 Uhum. e assim sucessivamente. Então você também vai aprendendo a chegar um pouquinho antes, chegar tranquilo, para que você depois faça aí o seu dia tranquilo, né? Porque é muito ruim você acordar cedo e já de manhã já ter um carão aí por conta de atraso de tudo, né? Uhum. Assim, é muito ruim. E aí depois foi naturalmente, aí você acaba entrando com isso na massa do sangue, né? Como a gente falava. Você E passou quanto tempo no exército, no André? Exército eu passei 8 anos, né? Eu passei 5 anos no IME, depois eu passei 3 anos na Amazônia, sediado em Manaus, mas a gente atendia batalhões de construção nas principais, ou não, né?
localidades da Amazônia. E aí depois eu voltei para o Rio para fazer o mestrado em engenharia, mas aí eu já tinha tomado a decisão de sair, então eu pedi demissão, eu era oficial de carreira. Uhum. Aí eu pedi demissão e aí fui trabalhar em iniciativa privada normal, né? Quando você saiu do Exército, já foi para a MMX? Você trabalhou? Não. Quando eu saí do Exército, aí, assim, o processo de saída, ele é, pelo menos na minha época, né? Eu acho que ainda é o mesmo, né? Mas é que depois de um tempo passou a admitir pessoas para o meio civil, né? Que a gente falava. Mas na minha época não era, todo mundo era oficial de carreira. E aí o processo de sair do Exército não é igual ao processo de sair de uma empresa, né? Você pede demissão e 30 dias, ou ali você paga, né? Você é um oficial de carreira, então tem todo um trâmite aí junto ao departamento de pessoal, publicação em diário oficial. É um processo que leva aí, o meu levou uns 4, 5 meses para acontecer, né? Depois você tem que, dependendo do período ali que você serviu ou não, você tem que pagar uma multa, né? Uma indenização, né, na verdade. Então eu paguei um pedaço disso, então não foi um processo assim, amanhã eu quero sair e sai, né? Você tem uma... E aí, por conta disso, o mercado, o mercado de trabalho, né? É privado, né? Então, assim, ele não tem essa flexibilidade toda. Então, eu acabei, digamos assim, eu queria muito já sair, já tinha outras ideias. E aí eu acabei de trabalhar na Microsiga, que hoje é a TOTUS, né? Logo depois, isso já foi em 2003, e aí eles começaram aquelas ondas de aquisição, né? Essa parte enfim, o boom ali, né? A economia brasileira estava arrancando, e a TOTUS, a Microsiga no caso, foi uma empresa que aproveitou isso, muito, muito bem organizada e tudo, e foi adquirindo aí vários concorrentes, né? E se tornou a TOTUS, né? Que é um gigante aí dessa parte de tecnologia, de RPs e outras coisas aí. Quando você entrou lá, você fazia o que especificamente? Quando eu entrei lá, eu acabei mandando um currículo, né? Assim, de novo, naquela busca de estar saindo, né? Tendo que cumprir aquela reta final ali administrativa. E eu era analista de implantação de ERP, né? Não sabia nada de sistema, foi mais talvez ali pelo meu currículo de engenheiro, não sei, pela minha vontade de querer fazer aquela mudança, né? E eles acabaram me dando a oportunidade e eu agarrei ali a oportunidade para fazer a minha transição para o mercado de trabalho. Eu não tinha carteira de trabalho, não tinha nada disso. Assim. Eu já tinha ali uns 26 anos, nunca fui estagiário, não fui nada, assim. Pô, você perdeu a chance de fazer inventário. Não sei, eu era primeiro-tenente e de primeiro-tenente eu fui ser analista de implantação. E você sentiu muito, assim, na hora que você foi lá para a Microsiga, a mudança de rotina? Porque no Exército vem todas as coisas mais fechadinhas, né? Você sabe o que você vai fazer. Como é que era nessa hora aqui? Assim, no início, como foi uma mudança muito grande, né, de uma realidade militar até questão de carreira, né, no Exército, você já tem ali a sua carreira organizada, né, praticamente do dia que você entra na instituição pela linha que você segue ali. E no mercado de trabalho não, né? Cada dia é um leão que você vai matando, né? Então, mas assim, eu acho que talvez pela questão da disciplina, pela formação, e por estar bem consciente do que eu estava fazendo na época, né? Eu diria assim, eu não tive muita dificuldade em me adaptar à empresa. Eu acho que a adaptação à empresa, assim, eu não tive nenhuma, assim, eu diria, né? A minha dificuldade maior foi me adaptar a um ramo de conhecimento do qual eu não tinha nenhuma experiência anterior, e as minhas experiências anteriores não serviam para nada, assim. Ali do dia a dia da implantação, né? E outros colegas que entraram comigo na época, já trabalhavam em empresas, já trabalhavam com o sistema, já conheciam regras de negócio empresariais, né, que eu não conhecia. Então, essa foi uma dificuldade grande assim, que eu tive na época. E como é que você fez para aprender, né? Assim, a gente
eles tinham um processo, né, de colocar a gente com um consultor mais experiente, né? Então, era por osmose. Isso, você vai pegando, aí vai estudando. E na época eu estava para fazer essa transição, eu me matriculei no MBA em Logística na FGV. Então foi minha primeira pós-graduação, assim, de mercado, né? E aí, naturalmente, em algum momento teve lá uma matéria sobre sistemas. Então eu me agarrava ali, né? Era ali aqueles livros que eram apresentados e ficava estudando. Estudando livro de administração, por minha conta mesmo, para poder entender um pouco como funcionava uma empresa, né? E o seu primeiro cargo de gestão? Aí acabou que depois foi e outras coisas aconteceram. O meu primeiro cargo de gestão aconteceu uns 4 anos depois. Eu já estava na Vale, né? Já foi em 2007 e a Vale, ela tinha, eu acredito que tem ainda, um processo muito robusto de avaliação de pessoal, né? E eu era supervisor, tinha ali alguma gestão, mas era uma coisa menor, assim, né? Não era gerente, no Rio, no corporativo, e aí eu tive também a felicidade, mais trabalho, aquela coisa toda, né? Eu entrei no processo de carreiras e sucessões da companhia, e aí eu tive a oportunidade de concorrer a um processo interno para uma vaga de gerente na área de suprimentos de uma empresa que a Vale estava fazendo na época um spin-off para ser gerente de suprimentos. Aí eu fiz o processo com outros colegas que eram pares ali na época e fui escolhido pelo diretor-geral, né, pelo aqueles que me entrevistaram. E ali foi meu primeiro cargo de gestão, em 2007. Então já são 12 anos. Assim, né? Quando você está num cargo de analista ou num cargo de especialista, você se organizar, ou quando você passa para gente é mais difícil de organizar a equipe? Eu acho que, primeiro, é mais difícil você se organizar. Porque quando você... Normalmente, né, a gente aqui na América Latina, pelo menos, né, a gente tem aquela coisa de que o gerente ele é o melhor analista. Né? Então, muitas vezes você é promovido por ser o melhor analista, e aí você vai lá, o melhor supervisor, enfim, e você vai lá e é promovido a gerente. E aí o primeiro choque que tem é que você, como o melhor analista, você naturalmente faz as coisas melhor do que a sua equipe. É natural, né? Até porque você vai ter ali uma equipe júnior, pleno, sênior e tal. Até mesmo porque a pessoa está aprendendo, né? Está aprendendo, é natural. E você, então, nesse momento que você é gerente, né, o seu espectro de responsabilidades, ele se multiplica quase que exponencialmente, assim, né? Você, quando é analista ali, você cuida de uma carteira, de um pacote, e quando você é gerente, você cuida de uma área, né? E a sua, digamos assim, naquele momento que o chefe, né, te aperta ali, você tem a reação natural de querer fazer. Sim. Né? E não necessariamente depois do processo de promoção interno, você acaba tendo coach, nada, e você cai na problemática do dia a dia, né? O vai e vença, né? Exato, e aí você faz. Então, eu diria que no meu primeiro ano assim, de gerente, né, de gestor, a minha maior dificuldade era não fazer. Eu não fazer. Mas, infelizmente, já fiz essa reflexão há algum tempo e não teve jeito, assim. Tanto que até senha de analista eu tinha, né? Não, peraí que eu vou fazer aqui no sistema e tal, rapidinho. Né? E eu demorei um tempo, assim, não foi rápido, não. Eu diria que nos meus 2 primeiros anos como gerente, eu acho que eu era o chefe, mas eu não era um gerente, assim. Eu levei mais tempo do que isso. Eu levei mais tempo do que isso para realmente conseguir fazer com que as outras pessoas trabalhassem por mim e aí sim multiplicasse a minha capacidade de entrega. Fazer tudo sozinho, né? Exato, vai ter que passar, vai ter que... já foi... E aí, entre indas e vindas, né, do mercado, isso aconteceu
alguns anos depois, já em 2010, que eu tive a oportunidade de trabalhar no Grupo X, na época, né? Na MPX, no projeto de geração de energia lá de Pecém, do Nordeste, do Ceará, né? E ali foi, digamos assim, a primeira vez. Eu não tinha exatamente um cargo de gestão, era um cargo mais de especialista do que de gerente, né? Tinha lá um estagiário, alguma coisa comigo. Mas o negócio é que a gente trabalhava muito espalhado. A gente tinha equipes no Rio, equipes da engenharia, equipes dos suprimentos, equipes da logística. Eu estava com essa parte de logística e suprimentos. Tinha equipe de manutenção em campo, né? Tinha os fornecedores no estrangeiro, né? Porque eram equipamentos, estão lá até hoje, equipamentos alemães, equipamentos coreanos, né? Equipamentos complexos que não tinham similaridade no Brasil, dessa parte de energia a partir da alimentação do carvão, né? O carvão mineral, né? E aí um sucesso que nós tivemos como grupo, né? Era um grupo bem sênior, assim, as pessoas eram bem sênior, mas a gente conseguiu com os recursos disponíveis, né, com o RP da companhia, com a rede, com o Excel, com os manuais dos equipamentos, nós conseguimos nos organizar de tal forma que o processo de aquisição e definição, né, e compra, né, dos suprimentos para poder fazer as usinas funcionarem, ele ficou muito bom, assim, né? Ele ficou muito organizado, ficou muito bom. Ele perdurou vários anos, a empresa existe até hoje. Eu, anos na frente, tive a oportunidade de ver o processo como cliente, né? E aí eu sei que funcionou, porque aí do lado de cliente a gente recebia algumas documentações, eu falei assim, sabe quem foi que fez isso aqui? Fui eu, né? Ou foi a minha geração, né? Que estava lá na época. Então, assim, a gente fez um processo bem robusto. Claro que um projeto daquele tamanho não entra no prazo, em dia, né? Sim, são muitas dificuldades, são projetos de bilhões, assim, de dólares. Mas as usinas funcionaram bastante, funcionam hoje. Hoje já não estão mais no Grupo X, né? Que acabou se desfazendo, mas as usinas estão aí. Todo mundo sabe a história. Mas estão aí, né? Hoje é a Eneva, né? A empresa que foi a subsequente aí, está operando. Está lá, né? Então tem um pedaço lá. E na sua carreira, assim, como é que você viu a importância de se organizar? Olha, quando a gente fala da organização de carreira, né? A gente tem que... Hoje em dia está mais fácil porque tem muita informação disponível relativamente barata, assim, né? Quando eu me formei, em 99, estava começando o celular ainda, era aquele celular pré-pago ali, que a gente ficava na fila para poder adquirir, né, e tal. E hoje, na palma aí dos smartphones, a gente tem várias redes sociais, tem essa comunicação via softwares, né, aplicativos como WhatsApp e tudo. E, então, eu acho que isso facilitou bastante. O que eu procuro fazer até hoje, o que eu fui fazendo, é ser muito crítico daquilo que eu estava fazendo. Né? Eu já mudei de carreira umas 3 vezes ou 4 vezes talvez, nesses 20 anos. Né? Eu comecei como oficial do Exército, aí caí na área de tecnologia, depois eu fui trabalhar em projeto, depois eu fui para suprimentos, aí suprimentos eu fiquei bastante tempo. E depois eu fui para a área financeira, fui controller de uma multinacional aqui no Brasil, e atualmente eu estou na área de operações. E assim, essas movimentações, né, cada uma tentando fechar ali um ciclo, como é que elas foram feitas? Aonde eu estava naquele momento, não importa qual momento fosse, ou lá no Exército, ou agora, ou recentemente, né, eu sempre procurei olhar o que eu estava fazendo. Eu sempre tive muita curiosidade na questão acadêmica do que acompanha aquilo que eu estou fazendo. Então, eu, por exemplo, quando eu estava no Exército, né, que eu queria sair, tinha tomado a decisão de sair, nada por conta do Exército, porque eu acho que
você sai do exército, mas o exército não sai de você, né? Isso aí é. eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Eu falava assim, poxa, eu vou ter que enfrentar uma entrevista, né? No exército não tem entrevista. E aí, o que eu fui fazer? Eu fui lá e me inscrevi no MBA na FGV, né? Eu morava em Manaus, sabia que ia voltar para o Rio, que é a minha base na época, e aí procurei ali alguma instituição que eu conseguisse iniciar lá e se houvesse a mudança, terminar cá. E foi exatamente o que aconteceu, né? Depois, quando eu fiz uma transição da área de suprimentos para a área de finanças, eu fui fazer um outro MBA em finanças, fiz uma outra faculdade, que eu terminei agora, no meados de 2019, de contabilidade, né? Para que eu tivesse esse embasamento teórico que acompanhasse a minha realidade. Né? Então, e como é que eu descubro isso? Assim, não tem nenhuma fórmula mágica, não. É isso, olhando essas redes sociais, vendo. Eu quero ser, por exemplo, diretor de operações, ou CFO de uma empresa, ou controle. Aí você entra lá no LinkedIn, né, fazendo aí propaganda, você vê lá o que as pessoas são, né? O cara tem que saber o que é um EBITDA, tem que saber o que é um P&L, né? Tem que uma DRE, no caso, o P&L em português, saber o balanço, entender, fazer lá eventualmente algumas contas da contabilidade, entender, ou na parte financeira, saber fazer, ou pelo menos entender o que se trata um valuation, né? Porque senão, se você não tiver a capacidade teórica, você não consegue, né? Aí vem alguém atrás assim, né? Passa por você e acabou. Aí, uma vez que você é ultrapassado, você perde o lugar na fila, né? Para conseguir chegar nisso, tem que também saber priorizar, né? Exato. Aí você vai fazer isso, não vai fazer outra coisa. Exatamente. Então, você pega lá e eu até, ao longo da minha carreira, né? Minha esposa, em determinado momento de muitas mudanças que a gente teve, mudanças até geográficas, né? Por conta do trabalho, ela falava assim, você começa as coisas e não termina, começa e não termina, né? Durante um tempo ali. Aí eu falei assim, então você vai ver. Acho que tem essa cutucada ali. E eu falei assim, você vai ver que eu vou terminar Porque, voltando um pouquinho, houve realmente uma época que eu acabei buscando esse conhecimento, mas, de novo, a gente morou fora, morei em vários estados do Brasil, e aí quando você quebra a rotina, que é um outro fator importante, né, para você administrar o seu tempo, realmente não tem como você estudar e administrar. Você fica ali em função, digamos assim, da confusão do dia a dia. Mas aí depois que a gente voltou para o Rio, todos esses cursos que eu comentei, eu comecei e fiz dentro do prazo certinho. E agora, por exemplo, eu não estou fazendo nenhum curso específico, mas eu já estou planejando aí o meu próximo, me preparando financeiramente, preparando com horário, estudando já para poder dar o próximo lance completo, né? Para não ficar no meio do caminho, né? Sim. Então, tem que ter terminativo. Tem que ter acabativa, né? Não adianta só iniciativa. Você vai começando e não vai terminando, vai começando e não vai terminando. Tem que terminar, né? Você tem que terminar, assim, né? Senão não adianta. Então, gente, esse foi o nosso primeiro bloco, né? Apresentando o André. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho, pedir para o André, de como que a gente prioriza, né? O que é importante a gente priorizar. Ele comenta um pouquinho sobre isso, mas a gente vai aprofundar mais no próximo bloco. Até a próxima.